Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez no nosso espaço Chá com Livros da FLIS 2020, a Festa Literária Internacional de São Sebastião, que este ano acontece totalmente virtual. Dos dias 27 a 30 de agosto, você encontra aqui não só as entrevistas durante o espaço Chá com Livros, mas também salas, oficinas e dicas sobre literatura, autores famosos falando sobre seus livros e também sobre temas que interessam na atualidade. Agora a gente vai falar com a Andrea Vivian Taubman. A Andrea Vivian, ela escreveu um livro muito importante que está sendo muito utilizado em várias ações trazidas pelo Unicef e por vários organismos que defendem a criança contra o abuso sexual e os maus tratos. Não Me Toque, Seu Boboca foi escrito em 2017. Tem sido muito utilizado em várias ações contra o abuso infantil. Inclusive, o Advocacy Childhood Foundation chegou a comentar sobre a importância desse livro neste tema. O Instituto Mapumalaga, em conjunto com a editora Letria e a escritora Andrea Taubman, trazem esse livro de novo à tona, porque, segundo dados do Unicef, houve um aumento significativo dos casos de abuso sexual e maus tratos a crianças e adolescentes durante o isolamento social por conta da Covid-19 e por conta da pandemia da Covid-19. Andréia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Obrigada pela oportunidade da gente falar um pouquinho do que faz, é sempre bom, né? Eu tenho uma carreira que completa 10 anos agora, em 2020. Eu comecei a publicar... Na verdade, o meu primeiro livro, que é O Menino que Tinha Medo de Errar, foi publicado na última semana de 2009. Então, praticamente 2010. Ele foi lançado oficialmente no início de 2010. E de lá para cá são 14 livros, outros chegando em breve. Olha, parabéns. E Não Me Toca, Seu Boboca, especificamente, ele é o 12º publicado, mas ele é o 4º escrito. Conta então, isso. Como assim, o 4º escrito? Eu comecei a escrever Não Me Toca, Seu Boboca em 2010. O Não Me Toca, Seu Boboca, ele nasce de dois incômodos, vou dizer assim, que eu acho que a palavra é essa mesmo. Eu sou mãe de hoje 2 rapazes, né, que eram 2 meninos, agora são jovens adultos, e eu me enrolei muito para falar sobre essa questão, porque, gente, não adianta a gente dizer que não é uma questão repugnante. É uma questão repugnante, né? E sem acho que dúvida. ninguém quer falar sobre isso com os filhos. A gente preferia dizer que a vida é linda, que todo mundo é bom, né? E que não há perigos no mundo. Só que não é verdade. E eu fui voluntária numa casa de passagem, aqui em Teresópolis, onde eu moro desde 96. Eu criei meus filhos aqui, e hoje essa casa de passagem não é mais uma casa de passagem, hoje ela existe como um centro de atenção à família, mas na época recebia desde bebezinhos de 0 até adolescentes antes de completar 18 anos. Então, nós tínhamos todo tipo de criança lá, vítima de maus tratos, de violência e risco social, e também crianças que tinham passado por violência sexual. Então, aquele olhar daquelas crianças, aquilo era muito difícil para mim, porque é um olhar muito desesperançado. E criança, a gente sempre vê aqueles olhos assim, querendo conhecer tudo, né? A criança tem um olhar curioso, e a criança que passa por esse tipo de violência, ela, de um modo geral, a gente pode dizer que ela perde essa curiosidade. É como se não quisesse saber de mais nada, já soube além do que deveria que saber. Deveria. Num tempo em que não era para saber, né? Então, eu acho que esse é um dos detalhes mais cruéis dessa questão, que é extremamente complexa, né? Por isso que não tem solução fácil para questões complexas. Seria assim, claro que a gente gostaria de ter uma varinha mágica e dizer resolvemos tudo de um dia para o outro, mas isso não existe. Né? Então,
foi uma experiência bem fundante para mim, embora eu já fosse adulta, já fosse Sim, mãe, mas mas a experiência no abrigo é uma experiência que eu costumo dizer assim, todo mundo devia se dar a oportunidade de, pelo menos, passar um pequeno tempo que fosse numa instituição como essa, porque você entra uma pessoa, sai outra pessoa. Assim. Os anos que eu fiquei lá, foram muito transformadores para mim. Inclusive, eu costumo dizer que a minha literatura nasceu ali. Entendi. Embora porque não... a partir Desculpa. desse olhar, não, imagina, não tem desculpa nenhuma. A partir desse olhar, você começou a escrever O Não Me Toca, Seu Boboca, e qual foi eu sei que o mote dele está claro, né? Foi seu trabalho e poder ter essa infeliz experiência de saber que o mundo não é feito de fadas e histórias bacanas, né? Ele também é feito de histórias bacanas, mas existe um mundo aí muito sujo, muito triste, que apaga essa... Quando você falou do olhar deles, me lembrei da palavra vicissitude, né? Eles deixam de ter essa energia dentro do olhar, essa vicissitude. A partir daí, você escreveu Não Me Toca, Seu Boboca. Como foi essa construção? Porque é um livro muito fácil, né? É um livro muito... Ele é muito bonito, ele é lindo, apesar da história... Tá por trás do livro é uma história pesada, mas ele é muito fácil. Como você conseguiu dar essa entonação? Então, eu comecei a escrever, a primeira versão dele começou a ser construída em 2010. Eu já não era mais voluntária no abrigo, mas eu acho que foi uma elaboração mesmo que veio dos anos todos de voluntariado. E em 2010 eu era apenas assim uma mãe preocupada com essa questão, uma ex-voluntária que tinha visto aquele olhar, mas eu não conhecia em profundidade o que era a questão. Quando eu falei agora há pouco, é uma complexidade muito grande, ela envolve muitos lados, né? E, assim, para a gente entender mesmo, a gente precisa de um aprofundamento. É uma questão que traz muitos mitos, né? São muitos mitos que as pessoas acabam repetindo, e isso é até muito complicado, porque atrapalha um pouco mesmo na compreensão e no enfrentamento, né? Eu sabia desde o começo que essa história precisava ser contada em primeira pessoa, que era uma criança contando para as outras crianças, porque essa conversa assim, né, como diz a meninada, do papo reto, de alma para alma, era o que eu pressentia, eu intuía que ia ser realmente o que poderia dar aderência a essa narrativa entre o leitor e a narradora, né? No caso, a narradora é a Ritoca, ela aqui. Sim. A Ritoca que conta essa história. E eu não podia ignorar que era uma questão muito difícil, tanto para escrever, quanto para contar, quanto para ler. Então, eu tinha que encontrar um outro caminho para fazer essa narrativa. E felizmente, consegui esse caminho que hoje eu vejo, assim, na experiência que nós já temos, um pouco menos de 3 anos do livro publicado, são retornos incríveis. Mas o começo dessa história é a Ritoca se apresentando e dizendo: eu tenho uma história para contar, foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender, muito difícil de falar. Então, aí a gente já faz essa introdução, ao mesmo tempo, você mostra a dificuldade, a complexidade de se falar sobre isso, mas também cria um vínculo com o leitor, né? Olha, a gente vai falar de uma coisa que aconteceu, sim, não é muito fácil de entender, também não é muito fácil de falar.
E não Uhum. adianta a gente vir... voltando ao que eu dizia antes, não Não adianta vir adianta, com soluções mágicas. infantilizar também, né? Assim, colocar, pintar a de cor de rosa aquilo que não pode ser pintado de cor de rosa. Mas também não falar de uma maneira que impacte a criança de uma forma que ela se sinta amedrontada. Não, Sim. é uma realidade que precisa ser enfrentada. É. Eu acho muito legal, Ana, a forma como a Fundação Abrinq, né, que escreveu a quarta capa do livro, diz assim: muitas vezes falar sobre este tema é uma tarefa bastante difícil para pais, mães, familiares e demais profissionais da área de educação, saúde e assistência social. E você vê que é a mesma fala que tem no início da narrativa, né? Que ele é um livro que é litero-informativo. Ele tem uma parte literária, que é uma narrativa inicial, tem uma parte informativa para a criança, que depois que a personagem principal conta o que aconteceu, o que quase poderia ter acontecido e não aconteceu, porque ela é uma criança informada. Então, ela vem dividir a informação que ela já tinha, que a livrou de um digamos, de um desenrolar pior, né? De uma consequência pior. Aí ela diz: olha, se isso acontecer, se aparecer, se alguém fizer assim, assado, você desconfia, isso aí não é legal. Né? Que é bem diferente de um trabalho didático, vamos dizer, porque ele envolve a emoção de uma criança mais informada, conectando na emoção de uma criança que ainda não sabe nada sobre esse assunto. A Ritopa é uma criança mais informada. E ainda por cima tem o informativo para os adultos no final, né? Que também é importante. Então, a Abrinq diz isso. O livro Não Me Toca Seu Boboca trata a discussão sobre o abuso sexual de forma lúdica e relacionada ao cotidiano das crianças, para que elas, ao entrarem em contato com a história, possam conhecer e reconhecer atitudes suspeitas. Então, o livro foi construído com esse propósito, e felizmente a experiência dos retornos tem nos dado assim, nossa, incrível, assim. Então, era isso que eu ia te perguntar agora, assim, eu vi algumas narrativas que são públicas, estão na internet, falando de pessoas que comentam sobre o livro, e inclusive narrativas não de crianças, mas de pais, de educadores, dizendo que esse livro salvou a minha aluna, esse livro salvou o meu filho. Conta pra gente como foi depois de receber esses retornos, como está sendo até hoje, né? Porque, como eu coloquei aqui no início, a editora Letrios e Totumapumbalanga trazem esse livro para a Flis. Tem o maior interesse em colocar esses pontos relacionados à infeliz situação de abuso sexual, porque, infelizmente, inclusive respaldado pelo Unicef, os números de violência sexual e abuso de maus tratos contra crianças e adolescentes aumentaram durante a pandemia do Covid-19. Ana, assim, eu fico muito, muito emocionada sempre, sempre, sabe? Assim, é uma sensação de gratidão que eu, cada vez que vem um relato desse, e assim, eu recebo muitos de forma privada também. Algumas pessoas publicam diretamente. Eu agradeço muito a quem publica também, porque é uma maneira da gente se unir em torno da causa, com casos reais, porque o estudo de casos é importante, né? Mas assim, eu recebo outras mensagens no direct, no inbox, por e-mail, pelo meu site, e assim, não tem uma única vez que eu não fique com os olhos marejados, sabe? Porque, primeiro, de pensar que são tantas as crianças vítimas, tantas, sabe? E a gente só tem uma amostra bem pequena dos casos que são notificados, porque é o crime mais subnotificado que existe. Então, cada vez que eu penso assim,
puxa, Ritoca vem assim, uma professora escreveu isso para mim, Ritoca salvou minha aluna de 5 anos. Gente, é muito grande isso, né? Você pensar num livro funcionando dessa forma tão assim, que faz uma intervenção tão eficiente, Direta. né? Uhum. E é emocionante mesmo, mesmo, Ana. Não tem uma vez que eu não chore. E assim, toda vez que vem um relato desse, eu paro um pouquinho, faço um agradecimento íntimo, sabe? Porque eu acho que é isso, né? A gente está nessa vida mesmo. Eu tenho muita tristeza do ser melhor do que o outro. Eu sou do time que prefere ser melhor para o outro, sabe? Então, cada vez que vem um relato desse, me dá um conforto, porque eu demorei muito para escrever, foi muito difícil, mas o resultado vem daí, né? Das pessoas Sim. que retornam. E as crianças, então, quando as crianças me mandam vídeos, às vezes, criança muito pequena, menos de 3 aninhos. Essa semana uma mãe postou 2 anos e 4 meses, o Lorenzo Nossa, falando. Gente, não é me toca, seu impressionante, né? boboca. Muito. Toca, cheio boboca, assim, falando, né, em bebês, assim, lindo, lindo. Quer dizer, Sim. essa criança ela já tem noção que o corpo dela é dela, e não podem desrespeitar o espaço O dela, o corpo espaço. dela. E eu acredito que nós precisamos trabalhar exatamente nesse antes, na prevenção, antes que aconteça, porque depois que acontece é o início da nossa conversa aqui, é o olhar opaco, sabe? Opaco, exatamente. Não tem conserto, né? E além dos relatos, esse livro foi lançado em 2017, mas já com 3 anos, né, de existência e de estrada, existem várias ações envolvendo o livro e você, André, assim, pelo fato de você ter esse olhar da tua vivência, de querer se abrir para essa escrita. Inclusive, em 2020, agora por conta da pandemia, os compositores e cantores Bruna Caram e Marcelo Janesse lançaram uma campanha Ninguém Mexe Comigo e gravaram uma música totalmente inspirada no livro Não Me Toque, Seu Boboca. Conta isso também para a gente aqui na Flis, como está sendo essa experiência de... parece que são várias reedições, mas vários relançamentos do livro. Assim, Ana, na verdade, eu posso dizer assim que o Não Me Toca Seu Boboca foi uma parte importante da inspiração do Ninguém Mexe Comigo, mas outras pessoas trouxeram contribuições sensacionais, né? A Bruna é maravilhosa, a Bruna é uma compositora, uma artista incrível, então eu vejo assim que tem pessoas que estão dispostas, sabe? Dispostas a não cruzar os braços, que de alguma forma a Ritoca vem ajudar a dar voz para essas crianças, ajudar a dar voz para essas pessoas que não querem mais fingir que isso não existe, sabe? Então, a Paola já era ativista, a Paola na verdade, a coordenadora, ela é designer, ela é especialista em design thinking, ela faz mestrado em Soka, no Japão, e ela juntou um grupo, porque ela imaginou a música é capaz de entrar em todas as casas. De fato, né? A música congrega muito, a música reúne as pessoas. E ela mora no Japão, é uma brasileira que está no Japão, do outro lado do mundo, e ela pensou assim, o que dá para fazer para ajudar as crianças brasileiras nessa pandemia, porque durante o isolamento a criança perde o seu espaço principal de comunicar a violação, que é a escola, né? Então ela pensou o que dá para fazer. Aí ela juntou um time de músicos, juntou a Ana Terra, que é fono e que faz preparação vocal de muitos músicos em São Paulo, a maioria deles é de São Paulo,
E aí, depois dela reunir essas pessoas, ela me chamou, porque a gente já se conversava desde novembro de 2019. Ela falou: Andréia, olha, acontece isso, isso e aquilo, eu reuni um time assim, você quer entrar? Eu falei: nossa, lógico. E assim como o Ninguém Mexe Comigo, outras pessoas me chamam para outras ações, e eu confesso que a minha resposta é sempre sim, sabe? Às vezes, claro que a agenda não bate, aí eu falo: olha, sim, mas não agora. Mas, de um modo geral, eu viro noite e faço o que for necessário, porque essa é uma causa da minha vida. O Talmud diz que quem salva uma vida salva toda a humanidade. Eu acho lindo isso na cultura judaica, né? E eu acredito que tudo que eu puder fazer para contribuir com essa causa e juntar com os dispostos que se atraem, né? Para a gente somar e estar um passo antes, sabe? Um passo antes disso acontecer. Parabéns, Andréia. Fazer, né? Eu aqui, representando o Instituto Mapumbalanga, só tenho que te dar parabéns. Realmente é uma causa sem paralelos. Só tenho uma coisa para te dizer: a recompensa, ela é do tamanho da dificuldade. A dificuldade é grande, mas a gente não esmorece, porque o propósito é muito maior. Sim. Né? Então, parabéns. Vai ser muito bom ter você com a gente na mesa do Unicef. Com certeza essa entrevista vai emocionar muita gente, mas também vai trazer um olhar esperançoso que a Ritoca pode levar para muitos lares, para muitas famílias. Obrigada por mostrar e obrigada por ser quem você é e poder escrever de fato sobre algo que, como você colocou no início da conversa, os pais até têm medo de falar, né? Não sabem falar. Então, você traz também não só para a criança, mas para os pais, para os professores, educadores, uma forma suave de se falar de um assunto tão triste, tão denso. Então, parabéns, Andréia. Obrigada, Ana. Não é porque a coisa é horrível que a gente tem que falar de uma forma horrível. Sim. A gente pode falar do horror de uma forma poética, por mais, assim, isso parece paradoxal, né? Mas eu acredito que é a única forma, porque, como eu digo sempre, e repetirei isso com certeza na fala da Fliss, não falar não faz com que isso desapareça. Não falar só favorece o abusador. É uma questão de escolha. Quem nós vamos escolher? Deixar a criança vulnerável porque não sabe de nada? E não, o abusador não é aquilo que nós quase todos ouvimos quando éramos pequenos: não aceite nada de estranhos. Infelizmente, não é. É alguém que está próximo, assim como o abusador de Ritoca é alguém que mora onde? Na casa ao lado. Então, provavelmente, ele não é apenas conhecido, como ele é muito conhecido e muito próximo. Então, a gente tem dificuldade, sim, a gente tem que reconhecer a dificuldade e buscar uma solução. Por isso, também, um cuidado que a Letria teve, que nós todos da equipe do Não Me Toca Seu Boboca tivemos, foi de elaborar esse guia de leitura, Ana, porque também dá um suporte. E ele fica disponível no site da editora, no Espaço do Educador. Tá? Diz assim, Manual do Professor, mas é um guia de leitura para qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouco e entender, e até mesmo saber a abordagem que eu, Andréia, faço para fazer a contação dessa história, que eu provavelmente vou contar no nosso encontro. Sim, com certeza. Então, é uma iniciativa belíssima, sua, da Editora Letria. Parabéns mais uma vez e nos encontramos na Fliss. Obrigada, Andréia. Uma honra estar com vocês. Beijo. Um beijo.